Bom dia, meus irmãos, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam me ouvindo. Nós, nos foi proposto hoje falar sobre o capítulo 11 da parte 2 do Livro dos Espíritos, né, que fala sobre os três reinos, os minerais e as plantas, os animais e os homens, e fala também sobre a mente e a psicose, que nós vamos abordar um pouco. Quero agradecer o convite, estou com saudade de vocês. Recebam um abraço todos vocês, principalmente, né, os nossos companheiros espirituais que trabalham nessa casa. Que Deus abençoe a todos vocês, espíritos encarnados e desencarnados. Então, gente, observe o seguinte: nós conhecemos, sabemos através das informações dos espíritos que nós viemos de um princípio chamado princípio inteligente, que forma o universo. Deus, princípio inteligente, princípio material. Desse princípio inteligente nós viemos enquanto, não é, seres ininteligentes, né, que na verdade não começamos inteligentes, e vamos diretos, após ser extraídos, né, individualizados, vamos direto ao princípio, ao átomo, como dizem eles, do átomo ao arcanjo. Então começamos no átomo, enquanto princípio inteligente, ou seja, na matéria, no mineral, né? E nesse mineral nós começamos o processo evolutivo para nos tornarmos espíritos puros, porque precisamos conhecer tudo no universo. Tudo que tem no universo precisa ser conhecido como Deus conhece a tudo. Deus está em tudo, Ele sabe de tudo, né? Absolutamente tudo. E nós vamos saber, após alcançarmos a etapa final, espíritos puros, não igual a Deus, mas quase tudo, não é? Praticamente, que existe no universo, após os ensinamentos de Deus. E para isso a gente precisa conhecer a matéria, o íntimo da matéria. Daí a necessidade de começarmos no átomo, ou seja, no mineral. E no mineral, nós, entre aspas, aprendemos muita coisa. Por exemplo, gente, quer ver? No átomo, na tabela periódica dos elementos químicos, nós temos no lado direito os elementos químicos chamados halogênios, que é o flúor, cloro, bromo, iodo, né? Extremamente negativos, são negativos. Do lado direito da tabela, do lado esquerdo da tabela, nós temos os alcalinos e os alcalinos terrosos, que são extremamente positivos, que são frâncio, césio, sódio, né? Esses elementos, um bem positivo, outro bem negativo, se atraem. Eu quero perguntar a vocês, o que é isso, meus irmãos? O que é isso? Essa atração física, material, nós hoje temos ou não temos uns pelos outros? Temos. A atração física ainda permanece em nós. É a origem de lá da matéria. E isso, sabe o que é? Origem de uma coisa que a gente chama de amor. É o início do amor, essa atração. No átomo já acontece isso, né? Então observe que a gente aprende as ligações químicas, as atrações, as repulsões, ódio, rancor, começa aí. Então os positivos se repelem e o negativo e o positivo se atraem, ou seja, os contrários se unem, né? Então observe que tudo começa dessa forma, no átomo, na matéria, né? Na matéria bruta, no mineral. E
toda a evolução, tudo que acontece no mineral é regido por lei automática, por lei mecânica, né? Universal, que é de Deus também, tá certo? Daí a gente passa, o princípio inteligente passa para o vegetal. Observe que no vegetal já existe um avanço, uma evolução. Entre o vegetal, entre o mineral e o vegetal, existe uma transição, porque nada no universo é abrupto. Nada acontece da noite para o dia. Tem até algumas pessoas dizendo por aí que existe o salto quântico, ou seja, a evolução espiritual pulando degraus. Isso não existe, meus irmãos. Não existe. Até o salto quântico, ele é assim. Quando o elétron, ele pula de uma camada para outra, a ciência ainda não tem condição de ver como ele pula, para onde ele vai quando ele está pulando. Mas ele vai, na minha concepção de químico, não é que sou, ele vai para uma coisa que a gente chama de infinito e volta imediatamente. Ele some, entre aspas, e aparece na outra camada negativo. Ele vai no infinito e volta para aparecer na outra camada. Só que a ciência ainda não tem instrumentos para detectar esse movimento que existe no elétron, tá certo? Então observe, gente, que nada pula da noite para o dia de uma casa para outra. A gente aprende que na matemática, entre 1 e 2, existe o quê? Infinito, né? Por isso que o salto quântico ele vai no infinito e aparece na outra camada. Então nada dá salto na natureza. Tudo é transitório. Então a gente vai do mineral até passar para um estágio intermediário, né, entre o mineral e o vegetal, até passar para o vegetal propriamente dito, que vai também evoluindo na medida da sua concepção. Do vegetal simplesmente, não é, material, praticamente, como a gente vê no mar, não é? As algas e outros elementos que são vegetais, até chegar naquelas de vegetal que a gente vê que tem movimento, não é? O vegetal que pega as moscas, que tem a habilidade de comer material orgânico. Então observe que tudo vai evoluindo. O vegetal vai indo, até passar para o animal de uma forma bem transitória, bem suave. Tudo é assim na natureza, né? Então, eles na pergunta, deixa eu ver qual é a pergunta, meu Deus. 585. Ele diz: que pensar da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Eu queria dizer um negócio seguinte: a gente fica pensando que orgânico é ser vivo e inorgânico é ser mineral. Presta atenção. Existem materiais orgânicos que não são seres vivos. Na química a gente sabe, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, o óleo mineral, são materiais orgânicos. Mas são seres vivos? Não, negativo. Seres orgânicos, vegetais ou animais. Aí sim, são seres vivos. Tá certo? Para a gente somente fazer uma diferençazinha. Então, quando se diz seres orgânicos ou inorgânicos, os orgânicos nem sempre são seres vivos. Só um detalhezinho. Então, eles perguntam, sendo uns
sendo alguns a espécie humana forma uma quarta classe, qual dessas divisões é a preferível? Eles respondem: todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Ele completa: esses 4 graus apresentam com efeito caracteres de determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Então, veja como eu falei. Então, o mineral e o orgânico, aqueles que eu falei, óleo diesel, óleo mineral, gasolina, que são orgânicos também, são constituídos apenas, né, de matéria inerte. Esses orgânicos que eu falei, e os inorgânicos. Agora, os orgânicos que constituem, né, a matéria viva, ou seja, que tem o princípio vital, esses são, na verdade, dotados de vitalidade, de vida, de inteligência instintiva, né? No caso do animal, essa inteligência se acentua, né, e fica bastante evidente, tá certo? Então, nas plantas, né, não tem ainda a consciência, não tem a consciência. A gente não consegue ver consciência nas plantas de jeito nenhum. Mas observe, gente, tem um princípio vital, uma coisa como se fosse um instinto. Se você sentar debaixo de uma árvore frondosa, por exemplo, ela vai passar para você, né, a energia vital. Você vai se sentir bem debaixo de uma árvore frondosa, porque ela passa, né, a energia que ela tem, aquela energia vital, né? Então ela vai passando e a gente vai sentindo como se fosse melhorando o nosso estado geral, tá? É instintivo isso? Não. É uma coisa natural, né? Uma coisa natural. A gente não pode entender como instinto, de jeito nenhum, porque instinto só começa nos animais, tá certo? Tem a pergunta 589 que ele diz o seguinte: algumas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade. É como eu falei. Essas plantas já começam a denotar, né, que estão transitando para uma fase maior, ou seja, a fase animal, né? Então, a dionéia, né, e a sensitiva, ela já tem esses movimentos. Tem as plantas, por exemplo, tem algumas, por exemplo, que se você botar ela na janela, né, elas vão indo com o tempo, se voltam para o sol. Para quê? Para receber o sol, que é a sua alimentação, para que haja a fotossíntese. Não é? É uma coisa instintiva? Não, não. Mas é natural da planta, da sua, né, natureza, fazer isso. É da lei que a rege. A gente não pode dizer que é instinto ainda, tá certo? Não tem como, tá certo? Então, não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto. A gente não pode dizer que há instinto, tá certo? Mas, se a gente quiser chamar de instinto, pode chamar, porque a gente não tem outra definição para dar. É como se fosse um instinto no animal, né? Mas a gente sabe que é puramente mecânico, não tem como ser diferente, tá? E observe, quando a gente vê uma planta com essa evolução, entre aspas, a gente imagina que já está no máximo, né? Mas não. Nos mundos superiores, elas são maiores, quer dizer, maiores entre aspas, mais evoluídas, assim como os animais também. Então, na medida que a gente, né, vai passando para mundos superiores, as plantas também vão passando
para uma fase de, entre aspas, inteligência maior. Não são, não é, jamais iguais aos homens. Não pode. A distância que eles dizem aí, que existe entre uma planta e os homens, e o espírito, é como se fosse de nós para Deus. É muito grande essa distância. Muito grande. Tá certo? Então, os animais e os homens, passando para o lado animal. Então, quando a gente passa para o lado animal, a gente já vê uma evolução muito grande, gente, do princípio inteligente. É muito grande a evolução. A gente sente no animal, né, o carinho, a gente sente no olhar, nos gestos, né, abanando o rabinho, se deitando para a gente coçar a barriguinha. Tem uma cachorrinha que faz isso. A gente vê o amor, a gente sente isso. O sentimento de amor já começa a aparecer no animal. Né? É coisa maravilhosa. Na pergunta 592, que fala dos animais e dos homens, Kardec pergunta o seguinte: se pelo que toca à inteligência compararmos o homem e os animais, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação entre aqueles e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Não. Não, de jeito nenhum, porque, como eu disse, tudo se entrelaça no universo. Então, do animal para o homem, existe uma transição. Tem uma hora que o homem e o animal são bem parecidos. Por exemplo, se a gente comparar o homem de Neandertal, né, o Pithecanthropus erectus, o homem nascente, com um macaco, tem pouca diferença, somente na forma física. E olhe lá, porque na inteligência e também no instinto são bem parecidos. Bem parecidos. Então, ele pergunta, né, pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Os espíritos respondem: a esse respeito é completo o desacordo entre vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro, né? Por quê? O homem é um ser à parte, gente. No homem começa o espírito, entre aspas, a ter o seu livre-arbítrio, a saber o caminho do bem e o caminho do mal. Claro que é relativo. A ter o uso da razão, claro que é relativa. Mas quando começa aí esse uso do bem e do mal, saber o que é o bem e saber o que é o mal, escolher, entre aspas, com o seu livre-arbítrio, ainda infantil, mas começa aí, no homem. No animal não existe livre-arbítrio, não existe o uso da razão. Desculpe. E eles continuam, né? Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Ou seja, na medida que vai evoluindo, o ser humano vai se distanciando do animal. Tem gente que diz, tem animais que são mais racionais, mais bondosos do que alguns homens. Pode ser, porque tem homens que não têm ainda desenvolvido o instinto do bem. E o animal faz por instinto. É instinto que existe nele, ele não tem livre-arbítrio. Né? Então, observe que existe uma interligação muito grande entre o animal e o homem, o ser humano. Né? Não tem como ser diferente. É o espírito nascente. É o espírito que vai buscar, com o uso da razão,
e o seu livre-arbítrio buscar a sua purificação, né? A pergunta 593, os espíritos perguntam, o Kardec pergunta: poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Será? Com certeza, com certeza. Ainda não tem, eles não têm o livre-arbítrio. Eles não têm ainda a razão, né? E os espíritos respondem: ainda há aí um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vejo que muitos obram denotando acentuada vontade, é que tem inteligência, porém limitada. Então veja que não, do homem para o animal, como eu disse, não pula etapas. A inteligência, entre aspas, ainda que a gente não possa chamar de inteligência, mas ela vai evoluindo até chegar num grau máximo. Tem animais que parecem com os homens, parecem entender. Tem animais que fazem conta, tem animais que entendem muito mais do que alguns homens ainda na infância espiritual. Então é pular de um lado para o outro, não é? De uma forma bem cadenciada. A inteligência já é notada, entre aspas, no animal, sim. Pouco, mas é notada, tá? É ela se desenvolvendo na medida que o animal vai também se desenvolvendo. Existe o animal ponto, né, alto, e o homem ponto baixo. E esses pontos se encontram com facilidade, tá certo? Então vejam como é a obra de Deus. Tudo cadenciado, tudo dentro dos limites que ele traça para que a gente possa evoluir, não passando por etapas para perder o aprendizado, mas passando devagarzinho, aprendendo devagarzinho, de acordo com o nosso potencial, tudo aquilo que a gente precisa para chegar até ele e dizer: Pai, eu posso co-criar com você, né? Eu e você somos uno, a gente pode co-criar. Então, nos animais, por exemplo, a gente começa a entender, a inteligência já começa a desenvolver de tal forma que a gente começa a entender a linguagem deles. Eles se entendem na sua linguagem? Sim, sim, se entendem. Não com a linguagem que a gente fala, porque essa linguagem que nós falamos, os espíritos não falam, não usam, não. Eles usam o pensamento. Então é o pensamento, a linguagem dos espíritos. No animal não deixa de ser diferente. Eles têm uma forma de se comunicar que eles sabem se comunicar. Eles sabem se entender. Não através de palavras, mas os mudos, por exemplo, os surdos não se entendem através de gestos, de outras coisas? Sim. Os animais também têm uma forma de se comunicar que nós não entendemos, mas que eles com certeza têm. Não tenha dúvida disso, né? Embora não tenha o livre-arbítrio, eu tenho uma cachorrinha que ela sabe exatamente quando eu vou dar a ela a comida para botar ela para fora. Aí quando eu vou dar essa comida, ela não quer comer a comida, por mais gostosa que seja. Ela sabe que é para botar ela para fora de casa, para ela dormir. Está na hora de ela ir embora. Aí ela não vai. Ou seja, age de uma forma quase que inteligente, né? Agindo de uma forma que faz a gente entender que ela sabe que não é bom para ela aquela carne, aquele material que eu vou dar para ela comer. Então ela age de uma forma muito sábia e inteligente, né? Evitando, né, de ir no lugar para que eu bote ela para fora. Ou seja, é a inteligência já se desenvolvendo, gente, dentro dela, dentro da sua maquininha cerebral, automática, né? A gente pode chamar de inteligência, novamente digo não, né? Mas já é o indício da inteligência
né, que está acontecendo de uma forma gradual, tá certo? Mas onde é que fica essa inteligência? Onde é que mora essa inteligência, né, desses animais? Será que eles têm alma? Têm espírito? Tem. Tem alguma coisa, tem uma essência que a gente chama de princípio espiritual ou alma, pode chamar de alma, né? Que permanece após a morte física, né? Permanece após a morte física. Na pergunta 598, Kardec faz o seguinte, diz o seguinte: após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva a sua individualidade, né? Mas ele responde o seguinte: conserva a sua individualidade, quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente, ainda está, né, dormindo a inteligência dele. Então ele sai do corpo físico, né, morre, entre aspas, mas não sabe que existe, não tem a ciência da sua existência. Ele tem, né, mantém a sua individualidade, vai reencarnar novamente, mas não tem a consciência de que existe, né? Na pergunta 600, ele diz o seguinte: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, no estado de erraticidade como um homem? Fica numa espécie de erraticidade, né? Ele responde o seguinte: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. A gente não pode confundir isso, né? Então, tem uma espécie de erraticidade, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. O animal não tem essa livre vontade ainda. Ainda não tem, né, o livre-arbítrio, né, nem a razão para pensar, tá certo? Então, inclusive, volta rapidamente, não se mantém muito tempo na erraticidade. Ele desencarna, passa um tempo e volta para a erraticidade. Então, os animais, meus irmãos, estão, né, progredindo, como também o mineral. Tudo evolui. O mineral também evolui. Eu esqueci de falar isso com vocês. Se você pegar um material bruto qualquer, por exemplo, você pega o sódio, né? E depois você vem e pega o cobalto. O cobalto já é um elemento radiativo, ou seja, ele já está começando a evoluir para a fase luz, para a fase, né, imaterial. Ou seja, imaterial que eu digo, inacessível ao nosso tato, ao nosso sentido. Vira luz, entre aspas. Então, é um estado mais avançado da matéria, tá certo? No animal também progride, claro, tudo progride. Eles vão passando, né, de animal mais inferior para animal mais superior, até chegar no grau máximo de animalidade e passar para um espírito. Aí sim começa a evolução, tá certo? Na pergunta 602, os espíritos Kardec pergunta: os animais progridem como um homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, né? Eles não têm o livre-arbítrio. Eles são dotados, né, de uma inteligência, entre aspas, ainda nascente, em evolução. Não tem ainda o livre-arbítrio que o homem tem para dizer e fazer o que quiser, né? Tudo na natureza a gente se encadeia, não tem como ser diferente. As coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que nós não percebemos. E daí, né, os animais evoluírem, né, gradativamente até chegar ao homem. Não tem como ser diferente essa evolução, né? Na pergunta 605, Kardec diz o seguinte:
Considerando-se de todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma vegetal? Será? Será que nós temos uma alma animal e uma alma vegetal? E continuando, ele diz, por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo menos a alma espírita, dessa maneira resultaria serem bons e os maus distintos do homem, feito da predominância de uma ou de outra dessas almas. Os espíritos respondem categoricamente, claro que não, meus irmãos, não. O homem não tem duas almas, o corpo, porém, tem seus instintos resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Nosso cérebro, ele é formado, inclusive, da parte occipital, onde existe o lado nosso instintivo, o lado material, o lado mais instintivo. E tem o lado da frontal, onde existe o cérebro, que funciona o racional, o lado racional. É óbvio que nós usamos muito mais o lado animal, porque estamos ainda muito evoluídos, muito atrasados. Mas a gente tem essas duas partes que são usadas na medida da nossa evolução. Na medida que nós evoluímos, usamos mais o lado racional. Na medida que estamos ainda involuídos, usamos o lado occipital, o lado material, o lado animal que temos dentro de nós, por atraso espiritual, é óbvio, né? Então, na pergunta 606, eles dizem, de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? De onde é que vai, gente? Claro que é do princípio inteligente, né? Então, os animais também são princípio inteligentes desde quando saem de lá de perto de Deus. Passam pelo mineral, pelo vegetal. Princípio inteligente. É do princípio inteligente, ou seja, a gente não pode chamar de espírito ainda, mas chama de princípio inteligente. Então, como a gente falou, não tem outra fonte a não ser o espírito, ou seja, essa fonte, quando eu falei que o animal desencarna, morre, ele sai individualmente e volta, é ali naquele espírito, naquela alma que mora toda a informação que a gente aprende, todo o aprendizado mora ali, não é na matéria. Então, o princípio inteligente, ou seja, aquele espírito, entre aspas, em evolução, adquire todo o conhecimento desde a matéria bruta, do mineral, até a formação maior do animal, para passar para o homem, ele adquire através da sua alma, do seu princípio inteligente, tá certo? Então, eles perguntam na pergunta 608, ele diz assim, o espírito do homem tem, após a morte, a consciência de suas existências anteriores ao período da humanidade? Não tem como, gente. Gente, não é fácil a gente se lembrar da nossa infância. Imagine se lembrar de vidas passadas. Pior, se lembrar da nossa infância espiritual, ou seja, da era do homem de Neandertal. Não tem como, né? É claro que não tem como. Agora, não tem como se lembrar, mas está tudo dentro de nós, enquanto espírito. Todo o aprendizado está dentro de nós. Nada foi descartado. Nós apenas não nos lembramos, mas ele está decantado dentro de nós. Todo o aprendizado. Tá certo? Então, por nós não nos lembrarmos, não quer dizer que não exista dentro de nós toda a informação que adquirimos, desde o mineral até o homem que somos hoje, enquanto espírito encarnado. Tá certo? Na pergunta 610, Kardec diz, ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Os espíritos respondem, claro que não. Não. Mas a questão não fora resolvida.
não fora desenvolvida, não foi desenvolvida direito, né? Demais, há coisas que só ao seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação de seres que podem conhecê-lo. É verdade. Nós somos seres individualizados, mas não somos no universo, únicos, separados. Nós estamos unidos como no todo universal. Somos individuais, temos as nossas próprias ideias, mas tendemos à união, ao todo universal, ao pensamento de Deus, ao pensamento único. Essa é a tendência de todos os espíritos, que começam, como dissemos, no mineral e vão até o vegetal. E com relação, gente, à metapsicose, os seres vivos não têm como adotar essa tese da metapsicose, o espírito. Não tem por quê. Porque não tem como você sair de um mineral e ir para o homem, do homem para o mineral, do vegetal para... Não tem. Isso aí é contrário às leis de Deus, contrário às leis da natureza. Então, a metapsicose não é admitida de jeito nenhum. Tem uma pergunta que eu achei interessante, que ele diz assim, pergunta 612. Poderia encarnar no animal o espírito que animou o corpo de um homem? Não, isso seria retrogradar, voltar ao que a gente já passou. Não tem mais porquê, porque o aprendizado já foi feito. Não precisa mais daquele aprendizado. Tá certo? Então, não podemos adotar essa ideia da metapsicose, porque ela é uma ideia que contraria o princípio evolucional. A evolução não pode ser contrariada. As leis de Deus não podem ser contrariadas. Nem ele contraria as leis dele. Imagine a gente, ou a natureza de um modo geral. Não tem como. Tá certo, gente? Então, somente para finalizar, nós nascemos simples e ignorantes e evoluímos até Deus agora, depois de passar por todas essas fases que o princípio inteligente passou, e chegamos a Deus com todo o conhecimento adquirido desde o mineral até o espírito puro. Essa é a grande missão de Deus, fazer com que nós evoluamos e nos capacitemos enquanto espíritos para co-criar. Porque aí a gente, enquanto espírito puro, conhece todo o íntimo do universo, conhece tudo que existe no universo e pode manipular do jeito que quiser. Tá certo? Ele puro, ele conhece sim todo o aprendizado, aí ele conhece. Ele se lembra, entre aspas, de tudo que aprendeu. E aí pode fazer o que ele quiser dentro do universo. Então, gente, agradecendo a vocês, pela atenção, vamos encerrar pedindo desculpas pelas nossas dificuldades, pelas nossas falhas, por acaso temos falhado, e pelas nossas limitações. Um abraço forte em todos vocês, muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser.